Boa tarde, pessoal. Hoje estamos diferente, né? Boa tarde a todos. Eu quero que vocês falem se vocês estão conseguindo me ouvir. Hoje mais uma live, tá? Para a nossa sequência de lives aqui sobre a longevidade, né? Como viver a longevidade. Vamos lá. Hoje nós temos uma convidada muito especial nessa live, né? Como eu falei para vocês. O tema da nossa live é como manter bons hábitos morando o mundo afora, né? Como manter bons hábitos de vida morando o mundo afora, né? Sejam todas muito bem-vindas para a nossa live de hoje. Nós hoje mudamos o nosso horário, porque nós temos uma convidada muito especial. Eu vou ver se ela já entra. Ela está num fuso horário bem diferente do nosso, então pode ser que ela tenha algum atraso para entrar, né? Então vamos ver se ela consegue entrar no horário, né? Ela está bem longe, então vamos ver lá. Mas a gente já vai começar a falar hoje sobre o nosso tema. O tema da nossa live de hoje é como manter bons hábitos de vida morando mundo afora. Hoje vocês estão vendo que eu estou num cenário diferente. Aproveitei que está claro que é dia para vir para o jardim, porque ficar todo dia fazendo live dentro, aí não é muito bom. Então eu escolhi um local bem bonito, né, para vocês conseguirem estar aproveitando esse cenário, esse jardim, um local bem relaxante mesmo, tá bom? Vamos esperar aqui a nossa convidada, né? Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Suzane, né? A Suzane Newman, tá? Boa tarde a todos que estão entrando, boa tarde, Alisson, Francisca, Tayla, sejam todos muito bem-vindos. Enquanto a nossa convidada não entra, eu já mandei uma mensagem para ela. Vão colocando duas coisas. Coloca aqui de onde vocês estão. Antes disso, como eu estou num lugar um pouco aberto, eu quero saber. Eu sei que a minha imagem não está muito boa, né? Por causa da claridade e tudo, eu não controlei nada, não estou controlando nada de claridade. Mas me falam se vocês estão me escutando bem, tá? Me contem aqui, vocês dá um joinha assim. O meu som está bom para vocês? Me fala aí, porque eu sei que tá passando um carro aqui perto, tem uma avenida, mas não tem como, né? Me fala aí. Vocês estão me escutando bem? Dá um joinha aí. Enquanto isso, convide pessoas para assistir a live, tá? Manda aí para todos os amigos de vocês, os contatos de vocês. Aproveita que essa live, ela é durante o dia, né? Esse horário é um domingo, as pessoas estão lá assistindo qualquer atividade. Então, eu acho que dá para deixar de ver televisão no domingo para aprender algo muito saudável e importante, né? Muitas pessoas devem estar na frente da televisão agora, então vamos tirar esse pessoal da frente da televisão e para eles irem assistir a nossa live aqui, vamos fazer isso, benefício para alguém, né? Então convidem um amigo, um vizinho, uma pessoa do contato de vocês aí para assistir essa live. Vamos lá? Aproveita que ela ainda não entrou, ela deve estar entrando, ela está num fuso horário bem diferente. Então ela pode ser que esteja até com dificuldade. Já são 11 horas lá onde que ela está. Então isso aí pode estar dificultando também um pouco a entrada dela aqui com a gente, né? Aqui tá bastante calor, eu tô aqui suando, mas vai dar tudo bem. Nós temos um clima privilegiado, né? Aqui então vamos aproveitar e convidar o maior número de pessoas para essa live. Vamos ver se a Suzane já entra. Eu já mandei, deixa eu mandar aqui uma mensagem para ela pelo meu Instagram. Deixa eu abrir aqui o meu Instagram, deixa eu ver aqui. Às vezes ela não me mandou nenhuma mensagem, mas pode ser
que ela esteja até com uma dificuldade de conexão. Suzane, aqui ó, deixa eu mandar uma mensagem aqui para ela. Enquanto isto, às vezes tem essa diferença de conexão. E então a gente vai. Boa tarde, né? Aqui o Cassimiro mandou aqui uma mensagem, ele falou que é jovem, né? Mas sempre que vejo, ó, ela entrou, então a nossa querida, nossa super especial convidada, a Suzane, vocês vão amar essa pessoa. Ela é maravilhosa, é um exemplo, gente, a ser seguido por todos nós, tá? Ela é simplesmente maravilhosa, por isso que eu a convidei para participar da nossa live aqui. Então, Suzane, dá o seu aí, aperta no quadradinho aí no mais, que tem uma câmera, que aí eu libero. Você já solicitou? Não, você não mandou o pedido, Suzane. Estou muito feliz que ela está aqui com a gente. É uma pessoa que vocês vão amar, gente. É de uma energia. Suzane, tem uma câmera embaixo aqui na tela com um mais. Ah, enviou uma solicitação. Agora, vamos lá. Nossa querida. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Pede de novo. Ah, aceitar. Tá. Já está entrando. Pessoal, manda, enquanto ela vai entrando, manda para o pessoal aí. Olha, queridíssima, tudo bem? Olá, deixa eu ajeitar aqui a altura. Os últimos... Opa, deixa eu ver aqui. Que isso a gente só consegue a hora que está no ar, né, Suzane? Justamente. A gente ajeita tudo, mas a hora que a gente está de um jeito, a hora que entra o outro, a gente sai do foco, né? Então tá, gente, pronto. Olha, primeiramente, tá ótimo, estamos te vendo super bem. Primeiramente, eu quero agradecer a Suzane pelo convite de estar participando dessa live. Vocês vão ver que vai valer muito essa live. E eu já falo, convide mais pessoas para essa live, porque se você não convidar, você vai se arrepender. Convide, porque ela é uma pessoa que quem por acaso aí está sentado no sofá, vai sair desse sofá pulando, porque ela é de um astral assim, contagiante. Se é mentira, não. Depois vocês vão me falar, depois vocês vão deixar comentar. Então, assim, a Suzane, ela é uma pessoa, vocês vão segui-la também no Instagram e vão ver que eu não estou mentindo nada. Ela é brasileira, já mora muitos anos na Alemanha, tá? Mas ela vai se apresentar e é uma pessoa que eu conheci através do Instagram e a gente se tornou amiga, né? A gente sabe que esse mundo é tão pequeno. Então, Suzane, seja muito bem-vinda. Eu quero te agradecer pelo convite. Eu sei que você está de férias, tá? Então, abriu essa exceção para fazer essa live aqui, trazer toda essa experiência aqui. Por favor, se apresente e seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por suas palavras tão doces. É difícil, então, fazer jus a todos esses elogios que você está me dando aí. Eu vou dar o meu melhor. E você sabe que eu te admiro demais, eu já falei isso várias vezes, porque você é uma pessoa que tem um conhecimento incrível. Eu já disse que a Marlene faz milagre com o tempo, ela tem tantas atividades, ela faz tanta coisa, que eu já disse que o dia dela parece ter 48 horas, porque essa mulher realmente é uma mulher fantástica. Bom, eu realmente estou de férias, eu estou na Turquia, num hotel, num clube hotel, onde eu tenho possibilidade de fazer muito esporte, muito mais do que eu faço em casa, porque você sabe,
vida de hotel, não precisa cuidar de casa, não precisa cozinhar, é só mesmo a vida boa, não é? E eu acabo de sair do jantar, nós estamos aqui já com 22 horas, eu já terminei o jantar e por isso eu estou assim de brinco, toda arrumada, porque isso não é o meu sempre, não. Mas então, meu nome é Suzane, como vocês já ouviram, vou fazer aniversário daqui a 2 dias, não se esqueçam, eu adoro que se lembre do meu aniversário. Vou fazer 63 anos. Eu moro há mais de 63. Nós somos no mesmo ano, né? Nós duas somos de 1960, não é? Eu sou de 62, eu vou fazer 61. Você Tá. nasceu primeiro. Eu achei que nós éramos as duas de 60. Bom, dos anos 60. Eu sou mais nova. Mais nova um pouquinho. Então, e eu estou morando na Europa já há 33 anos. Há 30 anos eu moro na Alemanha. O meu pai era alemão, ou seja, de volta às raízes, né? E como profissão, eu sou formada como secretária executiva, que era uma profissão muito, como se diz, que se fazia muito na minha época, né? Quando eu tinha, assim, 20 anos, tinha muitas mulheres secretárias. Hoje em dia, essa profissão quase não existe mais, porque os executivos, eles mesmos escrevem as suas correspondências e fazem tudo. Então, a profissão de secretária eu acho que está quase acabando. Ainda existe, mas mudou muito. E eu me formei como secretária, mas nunca tive essa profissão. Eu trabalhei no Brasil com importação e exportação muitos anos. Quando eu vim para a Europa, eu tive aqui durante 15 anos um restaurante, juntamente com o meu ex-marido, um restaurante gourmet. Depois eu me separei do meu marido, conheci o meu atual marido e não trabalhei mais e pude me dedicar aos assuntos que eu gosto muito, que é nutrição, esporte, bem-estar, e leio muito sobre isso, neurociência. Eu acho que a nossa cabeça é um universo muito interessante. Acho que nós sabemos muito pouco sobre isso. E é assim, e conheci a Marlene, imaginem vocês, ela participa comigo de uma roda de conversa em alemão. A Marlene fala alemão muito bem, aliás. Olha, Suzane. Sim. É outra coisa que eu admiro muito em você, porque a Marlene morou aqui na Alemanha há muitos anos atrás, há 30 anos, né, Marlene? Você morou aqui uns 6 anos. 30 anos. Isso. Ela fez faculdade aqui, imaginem. E ela até hoje, embora morando no Brasil, esses anos todos, fala muito bem o alemão. Ai, então, que bom, fico feliz. Então, nós nos conhecemos nessa roda e nos tornamos amigas. E eu fiquei, então, conhecendo melhor o que ela faz, né? A profissão dela, onde que ela atua. E então, vimos que temos muitos pontos em comum. E ela me convidou para fazer uma live, para a gente conversar aqui com vocês. É uma conversa sobre os assuntos que nós gostamos. E aqui estou eu, muito feliz e muito agradecida pelo convite. É isso. Então, e é justamente isso que a gente fala, porque você sabe, Suzane, que é muito comum as pessoas, eu que falo, a Suzane também, gente, ela é voluntária de hábitos de vida saudável. Todo o trabalho que ela faz na rede social dela é um trabalho voluntariado. É Sim. O que ela faz na vida dela e que ela quer também que as pessoas se transformem para ter uma longevidade saudável, né? É o que eu prego. Então, assim, ela sabe disso também, que as pessoas têm uma dificuldade, uma certa resistência. E o convite dela foi justamente esse.
Porque as pessoas às vezes pensam assim, ah, mas você tem tal coisa, ah, você mora em tal lugar, você é assim. Então é mais fácil ou mais difícil? Porque todas as pessoas sempre têm algum tipo de empecilho, né? Com certeza. Então, assim, por isso que é. E a live, o título é Como Manter Bons Hábitos Morando o Mundo Afora. Porque a Suzane, ela mora na Alemanha, eu já morei lá há muitos anos, eu sei que é totalmente diferente. Quando você pensa, agora eles vão entrar no verão lá, né? Estão entrando no verão. Mas quando você chega naquele inverno que só neva, você abre a janelinha e fala, não vou sair de casa. Mas a gente sai, né, Tá. Suzane? Eu lembro que eu saía, voltava com o cabelo todo branco de neve. Eu não queria saber. Mas eu saía, porque se eu fosse ficar 6 meses dentro de casa no período do inverno, eu não sei o que aconteceria comigo, então eu saía para caminhar. Sim. Então, assim, justamente que é possível em toda circunstância nós mantemos bons hábitos de vida, que isso é uma coisa que vem da gente, né? É Justamente. de dentro, a gente querer a nossa saúde, é priorizar a nossa saúde. É. Então, assim, como que você na verdade, acho que não teve mudança, porque você sempre teve essa preocupação com bons hábitos de vida, alimentação, atividade física ou não, Suzane? Não, quando eu era mais jovem e também na época que eu trabalhava no restaurante e que tinha um filho pequeno, então as minhas prioridades eram outras, eu tenho que dizer isso. E aí eu de tanto trabalhar, eu entrei num quase burnout na época. Isso tem o quê? Deixa eu pensar um pouquinho. Isso deve ter uns 17 anos, mais ou menos. E até fui internada numa clínica de burnout e tudo. E aí que eu comecei a pensar, a ver, não é? O que eu estava fazendo errado, por que eu acabei entrando naquela situação. E foi aí que eu comecei a trabalhar os meus hábitos. Foi aí que eu recomecei a fazer esporte, porque eu comecei a fazer musculação aos 23, que era uma coisa que na época nem existia musculação, era aquelas fisiculturismo que se chama hoje, né? Então, foi até mesmo aqui na Alemanha, que eu tenho 2 passagens na Alemanha. Quando eu era uma mulher jovem, eu fiquei 3 anos aqui para aprender o alemão, para voltar para o Brasil e poder oferecer como secretária executiva trilingue, né? Então, mas eu parei de fazer esporte por causa, você sabe, a vida vai, né, levando e a gente pensa que não tem tempo. A gente pensa que não tem tempo para fazer esporte. A gente pensa que não tem tempo para cozinhar uma comida boa, né? E aí eu vi que não era por aí, que a gente tem que arrumar o tempo para cuidar de si mesma, porque senão a doença vem, seja ela física ou mental. E foi aí que eu comecei a mudar os meus hábitos. Quando eu saí da clínica, eu comprei uma bicicleta e comecei a andar de bicicleta. E comecei a fazer exercício no meu quarto. Eu não tinha tempo, porque essa demanda de trabalho em restaurante, você trabalha muito, né? E então eu comecei a levantar mais cedo. Eu levantava mais cedo para fazer esporte. Porque eu vi que aquilo, além de ser uma coisa boa para o físico, aquilo me dava uma satisfação mental, né? Eu ficava bem comigo mesma. Depois que eu fazia o esporte, eu me sentia bem. E isso é uma coisa que as pessoas que não fazem esporte não sabem. Então você tem que fazer, você tem que experimentar para você ver como que você vai se sentir bem depois, né? E uma coisa que eu acho assim que faz muito bem também para o ego da gente é você ganhar a guerra com a preguiça. Porque, na verdade, uma pessoa que não faz esporte, desculpa, eu acho que 90% é a preguiça de fazer o esporte. E se você ganha essa luta, essa guerra com a preguiça,
você se sente uma vencedora. Isso. Né? Você falar, não, eu vou fazer, não estou com vontade, não estou com a menor, mas eu vou. Então, depois que você fez aquela meia horinha de caminhada, aquela meia horinha de... Não precisa ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, que sejam 15, 20 minutos. Porque depois se você começa com 15 ou 20 minutos, depois você vai querer fazer mais, porque você vai se sentir tão bem que você vai querer fazer mais, né? Mas você tem que começar. E eu acho que muita gente começa já querendo abraçar o mundo com a primeira vez. Não, a partir de amanhã eu vou correr ou eu vou caminhar 1 hora todos os dias. Aí você não consegue. Aí, ao invés de você sentir uma vencedora, você vai se sentir uma fracassada. Então, é melhor você falar, amanhã eu vou correr 15 minutos. E aí, você se comprometeu, você vai. Aí você vai dizer, eu fui, né? E aí você vai querer, você mesmo vai querer ir aumentando o seu peso, e aí você vai começar a se interessar por outras atividades. E aí vai. E quando você vê, minha filha, você está dentro e não quer sair mais e está se sentindo muito bem. E é justamente isso que acontece. As pessoas querem fazer tudo da noite para o dia. Isso. Então, a pessoa é sedentária e é natural. Acontece comigo também até hoje. Olha que eu faço esporte a vida inteira. Se eu mudo a minha série, eu vou ter uma dorzinha, claro. Se eu não estou trabalhando aquele músculo, a gente vai ter. Então, é justamente isso. A pessoa fala, amanhã é segunda, eu vou ficar sem comer, fazer jejum e vou começar a correr 1 hora. Na terça-feira, é lógico que a pessoa vai estar muito cansada, com dor pelo corpo inteiro, ela não vai. Então, é justamente isso, a gente ter o compromisso, a gente ter a consistência de fazer pouco e ir fazendo, porque é justamente a atividade física não tem como, ela produz substância boa, que dá o prazer. Você começa com 10 minutos, depois vai 20 minutos, depois é pouco. Para quem está começando, não é pouco. Não. Mas, para mim, mas para quem está começando, não. Porque esse pouco é para começar a produzir substâncias que vão dando o prazer. E aí depois é como... Gente, é o que a Suzane falou. Você começa e depois não consegue mais parar. Porque o dia que você fala, hoje está chovendo, aí você fica... Assim, você fica triste porque está chovendo, porque você não consegue ir. Aí você vai fazer ginástica em casa, você vai adaptar um jeitinho de fazer, nem que seja os abdominais em casa. É justamente isso que acontece com a atividade física. E aí outra coisa, né, Suzane? A gente começa a observar as mudanças no corpo. Então, aquela postura... aquela gordurinha que você começa a perceber, que você está mais bem disposta para as atividades do dia a dia. Então, assim, o seu sono começa a melhorar, você se alimenta melhor. Então, assim, é justamente isso que ela falou. Tem que começar. Tá com preguiça? Vai e vai. Não tem esse negócio de preguiça, não é? Por isso que eu falei com o pessoal, manda essa live para um amigo que você tenha certeza que está sentado no sofá agora. E manda ele assistir essa live aqui, para ele sair desse sofá. Ah, é só domingo, mas não é só domingo, é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, não é? Você assiste televisão, Suzane? Assisto, mas não muito, não muito. Eu sento... à noite no sofá, do lado do meu marido. Muitas vezes a televisão está ligada, mas eu fico lendo os assuntos que me interessam. Porque acaba que você não tem tempo de ver televisão, não é? É como eu faço também. Mas a prioridade é outra. Justamente, né? A prioridade é outra. Mas e deixa eu te falar. Sim? Pode falar. Sim. Essa noite eu estava pensando antes de adormecer na nossa live, e eu estava pensando o que é isso, o que eu posso fazer para que as pessoas, e não importa seja que idade for, seja o estilo de vida que tiver, para que a pessoa comece
a realmente fazer esporte. Aí me deu um estalo, eu falei, você precisa estar convicta, mas muito convicta, de que o esporte vai te fazer bem. Seja ele fisicamente ou mentalmente. Seja por um motivo de saúde, de bem-estar ou de aparência estética. Não importa o motivo. O que importa é que você tem que estar convicta de que o esporte vai te fazer bem. Você quer se convencer que o esporte vai te fazer bem? Porque você não está convicta ainda? Leia. Comece a ler sobre os benefícios das atividades físicas. Leia um pouquinho. Tem muita coisa. A internet, hoje em dia, conhecimento é de graça. É muito fácil você ter conhecimento sobre qualquer assunto. É só você ir no Google, é você ir no Instagram, é você ir no YouTube e todo mundo tem um celular. Então você pega e começa a ler os benefícios, coloca lá no Google quais os benefícios de fazer esporte. Então, quando você ler bastante sobre o assunto, você vai se convencer de que o esporte realmente faz bem. Quando você estiver convencida, você vai precisar de disciplina. Você não precisa de motivação. A sua motivação é a convicção que você tem de que faz bem. E aí entra a disciplina. Porque você sabe que vai te fazer bem, então você vai se fazer um comprometimento com você mesma, que você vai, a partir de agora, fazer esporte. Você pensa e fala, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de dançar. Mas a academia de dança, ela é muito longe, ela é muito cara, eu não tenho roupa, acho que não vai dar certo. Então começa com a coisa mais simples que existe, que é a caminhada. Você pode caminhar em qualquer lugar. E aí você começa, como a gente falou antes, não com 1 hora. Começa com 20 minutos, 30 minutos. E sabe o que você faz? De noite, você vai lá, coloca a sua roupinha arrumadinha do dia seguinte. Tá verão aí, tá quente, você coloca o seu shortzinho, a sua camisetinha, o seu tênis, a sua garrafinha de água, tudo que você precisa, o seu celular, tudo que você precisa, você coloca ali arrumadinho e vai dormir. Amanhã de manhã, talvez você vai precisar colocar o seu despertador uma meia horinha, 40 minutos mais cedo, porque depois você tem que tomar uma ducha, mas a ducha você tem que tomar de qualquer forma, né? Bom, você coloca o seu despertador um pouquinho mais cedo, se for o caso. Você levanta da cama e você fala assim para você mesma. Eu me comprometi comigo mesma de correr, a minha roupa já está ali. Não pensa! Levanta, veste a roupa e sai. Depois da caminhada, a vida começa. E você vai ver. Eu faço justamente isso. Também. Toda noite. Eu já separo, eu já falei na live aqui, pessoal. Eu separo a minha roupa, já tá lá, eu já deixo tudo no banheiro. Eu deixo no banheiro. Isso. Eu já entro, acendo luz nenhuma, e aí eu já ponho. Eu não tenho nem essa de pensar, eu vou ou não vou. Não, vai, não né? É isso? Vai. Porque quando a gente volta, a gente é outra pessoa. Né? Outra. Então, assim, porque preguiça, às vezes eu tenho também. Né? Então, assim, claro que eu tenho, eu sou de carne e osso, né? Tem preguiça, às vezes eu durmo mal, né? Então, assim, a gente tem. Então, assim, é importante. Só para alertar, gente, tem um estudo que foi feito na Inglaterra por pesquisadores ingleses, eles mostraram que eles fizeram um trabalho com mulheres de 40 anos ou mais e eles mostraram que aquelas mulheres que fazem atividade física regularmente, elas têm uma diminuição do risco para demência e doenças cognitivas.
Uhum. Então, gente, só da gente pensar, porque o medo da gente, um dos medos do envelhecimento é a demência e problema Sim, cognitivo, você ficar sim. esquecido. Então, você imagina, fazer atividade física reduz o risco para demências em 90%. Então, a gente manter o corpo ativo. Então, assim, não é só por questão estética, emagrecer, é para tudo, também vai ajudar. Mas o nosso cognitivo, a nossa memória, a gente diminui tudo isso aí, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu ouvi falar que ia ficar fazendo palavra cruzada, caça a palavra. Pode fazer, mas tem que organizar um tempo para, sim, fazer a atividade física, né? Uhum. Então, assim, atividade física é fundamental. Eu também, a Suzane sabe, eu faço todo Sim. dia, né? Eu fiz muitas flexões e agachamento durante o confinamento da pandemia. Ó, o Casimiro falando. O motivo é que é uma atividade simples e dá para fazer em casa. Assim não ficava sem atividade. Ou seja, muitas pessoas falaram, na pandemia eu não posso sair, não podia. Ele, ó, um exemplo, flexões e agachamento, né? Que a pessoa conseguiu, quando quer, a gente faz até num quartinho. É É. questão de querer e priorizar. Qual que é a minha prioridade? É a minha saúde. É o meu maior Justamente. bem. Então, eu tenho que fazer o que é bom para a minha saúde, porque se eu for viver 5 anos, ou 10 ou 20, eu vou estar bem com a saúde e bem daqui os próximos anos, sei lá. E agora, Suzane, deixa eu te fazer uma pergunta, Sim. né? Assim, você morando num lugar tão frio, né? Normalmente, a gente, você sabe que é brasileira, no inverno nós comemos mais, porque a gente sabe que, inclusive, o alimento tem esse poder de aquecer. Então, normalmente no inverno, as comidas são mais pesadas, Sim. a gente se movimenta menos, porque, inclusive, a gente fica escondido debaixo de roupas pesadas e a gente não vê o nosso corpo, né? Mas o Uhum. que acontece? Então, normalmente no inverno, a gente tem uma alimentação mais pesada. Só que o nosso inverno aqui, comparando com a Alemanha, não é nada. Então, o que acontece? Como que é em termos de alimentação, não só isto, né? Mas eu sei, porque como eu morei muito tempo, eu sei essa questão de ter, na minha época, hoje está diferente, né, Suzane? Na minha época, eu lembro que a gente colhia maçã, né? Era em setembro, É. agosto, setembro, Agosto, e a setembro. gente guardava no quela para a gente ter a É. maçã mais fresquinha. Todo dia a gente tinha que ir lá virar as maçãzinhas, não é? Acho que ainda É. é assim, né? Então É. a gente trocava para a gente ter E é assim, e às vezes a gente fala assim, e no Brasil nós temos quando não tem goiaba, tem laranja, tem caqui, agora a gente está na época do caqui, então a Ah, gente tem adoro. frutas o ano inteiro. Como que é essa questão aí da alimentação na Alemanha, que é um país muito frio, que leva a gente a tender para uma alimentação mais pesada, mais engordante, né? Não precisa necessariamente, mas a gente sempre pensa que o que aquece é o que é mais gorduroso, né? O que é mais cheio de gordura, fritura. Como que é isso aí para você na Alemanha? Bom, o que eu acho, eu tenho que pegar um pouquinho lá atrás. O que eu acho, a diferença do inverno brasileiro para o inverno alemão é o seguinte: aqui na Alemanha, realmente, o inverno pode ser muito frio, com a gente ter menos, desculpe, menos 15 graus, menos 10 graus, menos 5 graus e por aí vai. Mas as casas, as lojas, os museus, todo o ambiente fechado dentro tem aquecimento. Ele tem aquecimento e tem a calefação, ou seja, não entra ar frio de fora e tem o aquecimento dos aquecedores. Então, dentro de casa, nós não sentimos frio. No Brasil, eu me lembro, São Paulo, mais para o sul, né? No Nordeste não. E assim, Rio de Janeiro, etc. Até o Rio faz também bastante frio, mas e também nas montanhas, né? Essa região montanhosa.
Eu me lembro que no Brasil a gente sente frio dentro de casa. E às vezes até mais frio do que na rua, porque na rua você geralmente está se movimentando, você está andando, né? É raro você ficar parada na rua. E dentro de casa você fica mais parada, então você sente até mais frio do que do lado de fora. E no Brasil é muito úmido, né? Aqui nós temos um clima mais seco. A umidade faz com que a gente sinta o frio mais frio ainda, né? Então, essa é uma grande diferença, porque no Brasil, você dentro de casa, você coloca um pullover, mais um pullover, mais um pullover, mais um pullover, uma meia, mais uma meia, mais uma meia, e você continua sentindo frio. Então, você tem que ficar assim, às vezes, né? Para se aquecer, então você tende a comer mais. Mas isso não acontece muito aqui, justamente porque a gente não sente esse frio que a gente sente no Brasil. Então, que vocês vão achar muito interessante isso, até esquisito, mas eu juro para vocês que no Brasil, nas regiões do sul do Brasil, nas regiões mais altas, você acaba sentindo mais frio do que na Alemanha, quando tem menos grau do lado de fora. E a gente, na Alemanha, só sai quando precisa sair. Devia ter pego um copo d'água. Espera aí que eu vou pegar, tá? Pega lá. Então, gente, é justamente isso. Lá tem um aquecimento. Quando a gente está fora, a gente põe o agasalho, chegou dentro, é tudo aquecido. O ônibus é aquecido, o carro é aquecido, o trem é aquecido, que a gente anda muito de trem lá. Então, assim, é tudo aquecido, né? Então, se anda de carro, não significa que a gente vai andar de roupa de calor lá. A gente anda um pouquinho mais, mas não precisa de comer essa comida para aquecer como é no Brasil, né? Justamente. Então, eu acho que essa situação de você ter que comer mais para se aquecer, né? Não existe aqui, né? Isso não existe, né? Então, esse problema a gente já não tem. Mas eu entendo que isso pode acontecer realmente, deve acontecer no Brasil, né? Que as pessoas no inverno comam mais. Tem, talvez, aqui também uma leve diferença, porque você no verão, a gente come muito sorvete, coisas frias, né? Eu não como sorvete, porque sorvete é uma das piores coisas que você pode comer. Você sabia disso, né, Marlene? Que sorvete é uma das piores muita gordura saturada. É muita gordura saturada, é muito açúcar, e gordura e açúcar junto é veneno, né? É um processo inflamatório, né? Né? Aumenta a inflamação, sem contar os corantes que às vezes tem nesses sorvetes, né? Que a gente acaba comprando. Por isso que é aquela coisa que a gente falou. Faça sorvete em casa. É uma coisa tão simples de fazer, né? A gente fazer um sorvete com uma fruta fresca, principalmente que aqui a gente tem muitas frutas o ano inteiro. Por exemplo, agora nós estamos entrando na época do caqui, então os pés estão carregados. Um sorvete de caqui é delicioso, né? Você pode usar caqui com hortelã, caqui com manjericão. Então, assim, você tem muita caqui com raspa de limão, a gente tem muita opção. E as pessoas falam assim, dá muito trabalho. Eu acho, teve até uma pessoa que falou assim, olha, as pessoas esperam ter problemas sérios de saúde para começar a ter um estilo de vida saudável, se alimentando melhor e praticando exercício. Eu penso, tá? Eu não só penso, mas eu tenho certeza, eu afirmo, que dá mais trabalho a gente ficar doente, dependendo de medicação e ficar numa cama muitas vezes ou sentindo dor pelo corpo inteiro. Isso dá mais trabalho do que fazer uma comida saudável, né? Então, assim, e como que é aí a questão de, na Alemanha que você vive, porque assim, uma outra coisa também, gente, que eu vou falar para vocês, tá? Porque as pessoas pensam assim, Suzane, eles pensam que a gente mora, o pessoal que mora na Alemanha, tudo rainha, rei, que vive uma vida boa. Mas na Alemanha, a Suzane não tem nem faxineira. Tem faxineira? Não. Ela não tem empregada, não tem nem faxineira. Não. Então é ela que faz
tudo, que Exato. limpa, que cozinha, que faz tudo, que tira neve da porta de casa quando neva, porque onde que ela mora neva bastante. Então, quer dizer, e ela acha tempo para cozinhar, porque assim, aí todo mundo vai falar assim, ah, mas ela não trabalha, tudo bem, mas ela faz um monte de trabalho voluntário, ela pode não trabalhar para ganhar um salário. Mas assim, mas muitas pessoas também aqui no Brasil não trabalham e não acham tempo, por exemplo, para cozinhar, né? E você que faz tudo, não é, Suzane? Sim, sim. E outro dia eu estive vendo, acho que foi um post ou uma live sua, eu não me lembro bem, onde você disse, e eu sou completamente da sua opinião, a boa alimentação começa no supermercado. Na feira, Não deve leve ser. para casa, não leve para casa bolacha, não leve para casa, Ah, é. para casa produtos Empacotados. empacotados, né? Vamos descascar mais, vamos desempacotar menos, né? Isso. Então tem aqueles corredores nos supermercados, tem certos corredores que não me veem nunca, porque eu nunca passo lá. Nem né? eu. Então, ai, mas eu não consigo deixar de comer o meu chocolate vendo televisão. Por que você não consegue deixar de comer o chocolate? Porque você comprou o chocolate. Se você não tivesse comprado, provavelmente você não ia largar o seu sofá, a sua casa, para ir ali na esquina e comprar um chocolate. Esse trabalho você não ia ter. Então você não iria comer. A mesma coisa vale para bolacha, para sorvete, para esse monte de coisa que não faz bem para a gente. Então, a coisa mais... E outra dica, gente. Nunca, por favor, nunca vão ao supermercado com fome. Ir ao supermercado com fome é furada. Come antes e vai fazer as compras depois, quando você está com o estômago cheio, quando você não pode nem ver comida na sua frente. Você vai ver que você vai comprar muito diferente, porque aí você vai pensar mais se o produto é saudável ou não, né? E você vai gastar menos dinheiro, né? Então, por favor, só vão ao supermercado de barriga cheia. Outra dica. Almoça. E sempre com uma listinha, né? Que você precisa. O que você precisa? Porque muitas vezes você passa assim. Eu faço também. Ontem mesmo eu fui ao supermercado e eu sempre vou no supermercado nos corredores, que os supermercados aqui no Brasil são bem grandes, diferentes da Alemanha, né? Então eles são bem grandes, aí os supermercados são menores. Eu passo assim. Gente, a hora que eu vejo, por exemplo, de bolacha, de chocolate, eu falei, eu não vou perder tempo nesse negócio. Exato. Aí ontem eu pensei assim, eu acho que eu vou entrar, mas eu falei, pra quê que eu vou entrar? Eu não vou comprar nada mesmo. Então, assim, eu parto desse princípio também. Se eu não tenho, eu não vou comer. Se eu tenho, por exemplo, se eu tiver uma maçã, eu tiver vontade de comer, assistir televisão comendo alguma coisa, vai ser maçã, porque é o que eu vou ter em casa, com certeza, né? E, na verdade, eu nem tenho vontade de assistir televisão comendo alguma coisa, né? Então, assim, porque muitas vezes a gente associa isso também, que é um outro hábito, acabam sendo duas coisas. Você fica na televisão comendo o que não é saudável. Então, assim, a gente tem que ficar atento a essas pequenas coisas. E uma outra coisa também que eu sei que a Suzane também faz, né? Porque eu já fuxiquei a vida dela inteirinha, eu fico assim ligada, né? Por quê? Que ela faz também a terapia, ela chama de higiene, eu falo terapia do sono, que é uma outra questão muito importante. Eu sempre falo que a nossa saúde ela é baseada em três pilares: alimentação, atividade física regular e o sono reparador, e que tudo isso está ligado entre si. Não existe uma coisa sem a outra, né, Suzane? Fale um pouquinho aí. Cientificamente comprovado. Não é só a Marlene que fala, isso é cientificamente comprovado, né, Marlene? Que esses três pilares... outra coisa, né? Só um detalhezinho.
Na Alemanha a gente faz 3 assim, ó. No Brasil a gente faz 3 assim. Aqui a gente faz assim, ó. Já acostumei, né? Mas, ó, são 3 pilares, né? E eu faço realmente a minha higiene do sono, porque eu estava dormindo muito mal. Nós sabemos que com a menopausa, né? Eu já estou há muito tempo na menopausa, que eu já fui com 48 anos, eu já entrei. Então, mas mesmo assim ainda tem alguns sintomas. E o maior sintoma, talvez, o maior sintoma, foi o meu sono. Estava ficando muito ruim. Então, eu li, aí, ó, olha o Google, olha o YouTube, olha o Instagram ajudando a gente a angariar conhecimentos. Eu li muito sobre isso e vi a higiene do sono e comecei a fazer. Então, a minha higiene está funcionando muito bem. Café. Eu só tomo o café de manhã. Só o café da manhã. 1 ou 2 taças. Taças. Xícaras. 1 ou 2 xícaras. Depois Taça em alemão. É tasse, né? Tasse. Tasse em alemão, Então, eu só tomo aquele cafezinho da manhã. Eu fiquei uns dias sem tomar café nenhum, né? E aí eu tomei um e vi que não fez diferença. Então eu estou tomando agora só mesmo de manhã. Depois não tomo mais café. E depois eu paro de estar nas redes sociais. Hoje é uma exceção, porque eu queria muito atender esse convite. Eu queria muito bater esse papo com a Marlene e com vocês. Depois das 9 horas da noite, eu desligo meu celular. Ele fica em outra sala. Eu geralmente estou na sala, né? Lendo. E ele fica em outro lugar. Então, o celular só no dia seguinte. Coloco no mudo, que é para nem ouvir as coisas que estão entrando, né? Lógico, existem sempre exceção. Em tudo existe exceção. Mas essa é a regra. E outra coisa que eu estou fazendo também para dormir melhor é não comer imediatamente antes de ir para a cama. Eu sempre deixo assim. Nós estamos jantando muito cedo, meu marido e eu. Às 6h30, 6h, 6h30 a gente está jantando. E depois ficamos assim umas 2 horas até antes de eu ir para a cama. E estou indo para a cama sempre na mesma hora. Às 10 horas da noite, eu geralmente estou na cama, exceções, claro, como hoje e outros dias também. E outra coisa, quando anoitece lá fora, eu diminuo as luzes da casa, sabe? Porque eu coloco tudo que é luz de teto eu desligo e só deixo abajures ligados e bem pouquinha luz, porque a serotonina ela só pode ser produzida no escuro. Então, escura, justamente. E por isso o celular é ruim. Essa luz azul do celular que tem, ela faz, né, através dos olhos, entra lá no seu cérebro, eu não sei como funciona. Isso quem sabe é a Marlene, né? Mas eu só sei que atrapalha, né, a produção do hormônio responsável para a gente ficar com sono. Então, eu tenho feito isso, ou seja, parei o café, às 9 horas desligo o celular, às 10 horas eu vou para a cama, quando anoitece eu fico com menos luz possível dentro de casa e não como 1h30, 2 horas antes de ir para a cama. Está funcionando, pessoal. Muito bem. Você toma algum remédio para dormir, Suzane? Não. Tá vendo? Eu sabia que a resposta seria não, né? Mas então, justamente, as pessoas pensam que a gente precisa de preparar o sono só na hora de dormir. Mas vocês viram que é durante o dia. Ela faz atividade física, ela tem uma alimentação saudável, ela vai para a cama sempre, ela não toma café depois de tantas horas. Então, assim, não é só chegar em casa à noite, apagar a luz, tomar um banho, colocar uma lavandinha, uma essência de lavanda. Isso aí não vai resolver se você não tiver tido um dia saudável, né? Então, assim, a gente tem que ter esse dia saudável para a gente dormir. E, pessoal, se você está com seu sono em dia,
a sua vida é outra. Você acorda disposta para fazer atividade física, você se alimenta melhor pela manhã e pelo dia inteiro. Eu acho que dos três, né, que a gente poderia estar falando, o sono, ele é fundamental. Né? Porque às vezes a gente fala assim, mas meu avô, ele comia gordura, meu avô comia isso, bebia uma cachaçinha, mas o seu avô, se ele for mais ou menos da idade do meu avô, né? Porque às vezes tem avô que é da minha idade. O que acontecia? Ele dormia cedo, ele não comia muito, ele acordava no mesmo horário, sem despertador, ele trabalhava durante o dia e tinha uma alimentação. Ele não dormia, comia e dormia, não comia nada pesado aqui, né? Então, assim, a gente tem essa questão aí também. Então, assim, o sono é fundamental. Celular, infelizmente, é péssimo para qualquer pessoa, na verdade. Ele é péssimo, mas ele é essencial. Se a gente souber utilizar, a gente precisa. Não tem como. A gente fala que é ruim, mas a gente precisa dele, né? Então, assim, é a base. Então, o que a gente vê? Que a gente tem que fazer essas adaptações. Por exemplo, a Suzane, ela vive num local totalmente diferente da gente, né? Então, assim, no local, na circunstância, nas condições, é como eu falei, ela faz atividade física no inverno, porque se ela não fizesse atividade física no inverno, 6 meses de inverno, gente. E o inverno na Alemanha, mesmo que não tenha neve, quando a gente anda, vê um vento que parece que está cortando uma navalha, né? Então, assim, é muito frio. E às vezes, assim, quando eu morava aí, Suzane, não tinha academia. Eu tinha que fazer caminhada. Eu fazia caminhada e corrida na rua, né? Então, assim, como eu morava na cidade, não tinha neve, então não tinha problema. Eu fazia no final da tarde, que eles já tinham limpado a neve e tudo. Mas o que acontecia? Mas eu fazia, eu jogava vôlei. Então, assim, era difícil, mas eu fazia. Ou andava de bicicleta, ou ia a pé para os locais, né? Onde que eu ia para a faculdade, tudo isso aí, sempre fazia. E sempre também fazia a minha comida, porque às vezes o que a pessoa fala? Mas eu sou sozinha, ou só eu e meu marido. A gente vai comer só uma coisinha, né? Uma coisinha que não é saudável. Então, assim, a gente tem que mudar essa questão aí, né? Assim, é uma coisinha, mas tem que ser uma coisinha saudável. Tem tantas coisas. Você faz muita coisa mirabolante, assim, difícil de preparar? Não. A minha cozinha é geralmente de uma panela só. O brasileiro, eu acho assim interessante, no Brasil, geralmente você vai à mesa, então você tem aquelas travessas com arroz, com feijão, com bife, com couve, com salada, né? Tem um monte de coisa assim, né? E aí você faz o seu prato, aquele prato assim. Eu sou mais de fazer a comida numa frigideira só. Eu quase sempre uso wok, né? Aquela frigideira japonesa. E eu faço geralmente tudo junto. Então a minha comida é um prato só. Eu sempre como uma salada antes, né? Sempre compro uma salada com vinagre de maçã. Porque o vinagre de maçã, ele tem muitas propriedades muito boas para a saúde da gente. Não dá para a gente entrar agora em detalhes, né? Porque também a gente já está quase uma hora conversando. Eu acho que a gente poderia conversar 5 horas. Mas o vinagre de maçã é muito bom. Então, eu sempre como uma saladinha, não precisa ser muito, com vinagre de maçã antes de comer a comida. E eu geralmente uso muitos legumes, né? E algum carboidrato, seja um arroz integral, seja uma pasta, macarrão de integral também. Hoje em dia tem macarrão de lentilha, tem macarrão de grão de bico, né? Para não precisar ficar comendo massa refinada, né? E aí uma carne, né? Para ter as proteínas, seja de frango, seja de vaca, seja um peixe. E aí eu misturo tudo, sabe? Faço aquela frigideirada assim e fica muito gostoso, né? Eu já me acostumei,
né? Então é muito simples. Eu cozinho assim. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo eu cozinhando para vocês verem como é. E eu já pensei em fazer várias vezes, mas é assim difícil, né? Aquela coisa de colocar o hand, o celular, né? Colocar o celular assim. Mas qualquer dia eu vou fazer para vocês verem como que eu cozinho. Meu marido fica bobo de ver, porque em 15 minutos, 10 minutos o almoço está pronto, né? Eu também faço assim. Né? Aqui uma pessoa falou até, você perguntou, o que fazer quando se tem que cozinhar diferentes comidas na família? Gente, eu sempre falo, uma comida, ela é saudável, ela é boa para o meu filho que tem 2 anos, para mim que tem 60 anos e para o meu pai que tem 90 anos. Às vezes o que a gente pode fazer é algumas adaptações se essa pessoa tem alguma doença. Mas eu falo isto muito. O que é saudável para o meu filho é para mim. Então, se eu cozinho saudável para mim, o meu filho vai comer. A minha filha vai comer. O meu pai vai comer. Claro que se tiver, por exemplo, meu pai tem 92 anos, se ele tiver alguma dificuldade de mastigação, eu vou cozinhar mais, deixar mais macinho, a carne mais macinha. Mas não tem que ter diferença. Por que tem que ser diferença? Tem que ser diferente quando alguém não come o que é saudável. Aí o que acontece? Isso que ela falou, eu faço muito, só que eu não faço nem frigideira, eu faço até mais fácil, Suzana. Eu pego um monte de legume, batata doce, às vezes mandioca, eu vou variando. Principalmente. Anos que eu não como mandioca, anos. Claro, aí não tem, né? Aí eu pego couve-flor, brócolis, tomate, cebola, pico e coloco abobrinha, misturo, dou uma temperada, jogo um pouquinho, enfio aqui no forno. Enquanto eu tomo um banho, eu arrumo a mesa, não sei o quê, nem cheiro fica. Eu tiro. Aí, normalmente, eu procuro fazer uma carne que vai no forno também, que aí é só uma. Aí eu ponho tudo aquilo lá. Então, quer dizer, isto é saudável para todo mundo, né? Então, assim, claro que às vezes a gente gosta de fazer uma coisa, um arroz, um feijão tropeiro, uma couve, mas isso no dia a dia a gente nem tem tempo, é o mais simples que a gente tem que fazer. E eu falo sempre, o simples bem feito, ele é completo. Se você fizer isso bem feito, colocar um tempero bem feito, um tempero fresco, pronto, já não precisa de mais nada, todo mundo vai comer. Agora tem que fazer batata frita para o meu filho. Ai, meu filho não vai comer porque não vai ter batata frita. Tem que fazer não sei o que cozido para o meu marido. Tem que fazer. Gente, o saudável, ele serve para todo mundo, para a criança, para o adulto, para o idoso. Exceto se tiver alguma doença, alguma restrição. Aí a gente consegue também fazer adaptações, né? Então, assim, e também a... Oi? Pode falar. Não sejam escravas das suas famílias. Não sejam escravas. Né? E a pessoa começa a observar que aquilo faz bem para ela, né? Claro, eu, por exemplo, se uma pessoa, eu estou fazendo uma comida e a pessoa não gosta, por exemplo, de sementes, que eu faço sempre um mix de semente e jogo na salada. Eu também. Então, se eu sei que tem gente que não gosta, eu ponho na minha salada. A pessoa não põe na dela, mas a salada vai estar lá para todo mundo, né? Então, assim, é uma questão da gente adaptar, fazer essas adaptações, porque senão a gente morre de cozinhar e de não cozinhar o que é saudável. Porque, normalmente, quando a gente tem que fazer diferentes comidas é porque muitas pessoas não comem o que é saudável, normalmente. Porque o saudável, não é? Então, assim, e as pessoas têm que aprender isso e a gente tem que ensinar isso também, né? Principalmente quando a gente é mãe, né? Que nós temos um papel muito importante de passar para os nossos filhos, ensinar para o nosso marido, ensinar para todas as pessoas o que é saudável, porque vale a pena. Se é saudável para mim, é saudável para outra pessoa também. Né? Outra coisa. Então, assim, outra coisa que também é um truque que facilita muito a vida da gente, principalmente quem trabalha realmente fora, que tem que cumprir horários, né? É cozinhar. Tira um dia, um sábado, um domingo, cozinha um monte e congela porcionado.
e depois você pode descongelar. Porque comida congelada, se ela for feita com ingredientes bons, se você sabe o que tem ali dentro, porque foi você quem fez, ela é igualmente saudável quando você descongelar. Não é porque ela foi congelada que ela não é boa. O meu filho, eu estou tão orgulhosa do meu filho, ele está com 25 anos, está morando em Berlim, trabalhando, né? Já virou gente, né? E o que eu vi quando eu estive lá? Eu vi que ele cozinha no domingo à noite para a semana inteira. Ele leva a marmitinha dele para o trabalho, né? Então eu fiquei assim super feliz de ver que ele levou isso de casa e está fazendo igual eu faço. Eu não preciso congelar, porque eu gosto de cozinhar fresquinho todo dia, tenho tempo, né? Tiro o tempo para fazer isso, mas existe essa possibilidade também de você cozinhar, congelar feijão, por exemplo, faz uma panelada de feijão e congela separadinho, você todo dia vai ter feijãozinho no seu almoço. Então, e feijão é maravilhoso, muito saudável, né? Muito saudável. Então, assim, e é engraçado que os nossos filhos aprendem. Meu filho também mora sozinho. E ele cozinha, ele não gosta de congelar nada. Ele fala, mamãe, eu prefiro cozinhar para 2 dias do que congelar. Eu falo, faz mais quantidade. Aí ele vai fazendo as porções. Já minha filha, como ela também teve uma criação de alimentação saudável, a vida dela é mais corrida, o que ela faz? Ela procura restaurante saudável. Então ela fala assim, mamãe, eu vou procurar um restaurante saudável e eu não como muito. Eu escolho muito bem o que eu vou comer. Eu como pouquinho, porque eu sei que eu não devo comer muito, né? E come o que é saudável. Então ela fica perto de onde que ela estuda, de onde ela trabalha. Ela procura o que é saudável para ela, porque ela se sente muito bem, né? Sim. Alguém está perguntando aqui, doutor, eu tenho pressão alta e sou totalmente sedentária. Quero cuidar da minha saúde hoje, pois morro de medo de ter problema grave futuro. E não tenho capacidade de cuidar dos meus filhos. Isto é uma questão que não é só dela, a Fernanda que está perguntando, não é só ela, mas as pessoas, não sei se essa é a sua impressão, Suzane, as pessoas têm uma grande assim, preocupação do futuro. Como eu vou cuidar dos meus filhos? Como eu vou ser um encargo para os meus filhos? Porque tem isso também. Se eu não me cuido hoje, eu vou precisar de daqui a uns anos ser cuidada. Porque se eu tenho pressão alta, se eu tenho diabetes, eu tenho muito mais risco de quê? De ter uma doença debilitante. Né? A gente sabe que, por exemplo, uma diabetes descompensada, ela pode trazer problemas, por exemplo, nas pernas, de amputação, né? Então, assim, só que aí, o que acontece? As pessoas não querem começar a se cuidar. Hoje mesmo, eu recebi uma mensagem no meu direct de uma pessoa que falou assim, ela comentou numa postagem minha, que durante a pandemia, ela ficou o tempo inteiro sentada no sofá e engordou muito. E ela era feliz. E que depois que passou a pandemia, essa pessoa, ela já estava acostumada a ficar sentada e continuou sentada, só que ela emagreceu e estava muito infeliz, porque ela estava pelancuda. Que ela sabe o que ela precisa fazer, mas não consegue. Eu falei, então, por favor, assista a nossa live hoje, né? E depois eu ainda tenho um recado para ela e para todas. Espero que ela esteja aqui aproveitando. Então, assim, é como esse caso da Fernanda que falou assim, ela tem medo de não conseguir cuidar dos filhos, né? Ou ser dependente dos filhos, precisar de alguém para cuidar, né? Então, assim, não sei o que é, né, o pior tudo aí. Mas, assim, por isto que nós precisamos começar agora. Porque a chance de ficar doente existe. Né? Não é porque eu me cuido tudo. Mas só que a doença vem de uma forma com os sintomas menos graves, né? E a tendência é a doença aparecer mais tardiamente, né, Suzane? Então, assim, é muito importante. Se a gente não quer
ser um peso para os nossos filhos, e se a gente quer continuar cuidando dos nossos netos, dos nossos filhos, nós temos que estar bem a partir de agora. Sim. Não é lá com os 80 anos começar a se cuidar. Olha bem, se a Suzane não tivesse procurado ajuda lá naquele momento que ela teve aquele problema, aquela depressão, hoje ela não estaria aqui desse jeito, nessa situação hoje atual dela. Justamente. Né? Talvez ela estivesse no matando. Isso. Eu sempre digo que nunca é tarde para começar, mas quanto mais cedo, melhor. Né? Quanto mais cedo, melhor. Nunca é tarde. Né? Outro dia uma pessoa me perguntou, quando começar a se cuidar? Hoje. Agora. Gente, agora. Então vocês já sabem, né? Hoje à noite vão deixar a roupinha já arrumadinha ali, né? Vocês vão prometer hoje aqui pra gente que a roupinha vai estar lá arrumadinha e amanhã nem pensa, veste a roupinha e anda 20 minutos. E quando andar, não anda toda jogada, não. Anda ereta, sentindo o seu corpo, levando os seus braços juntos, né? Porque esse negócio de andar passeando como quem passeia na praça, isso não é esporte, né? Tem que sentir o corpo, né? Tem que ficar com o corpo rígido. E vocês sabem, se vocês forem lá no meu perfil, eu tenho muitas dicas, muitos vídeos de como tirar mais proveito da sua caminhada, né? Ou seja, você não vai precisar de mais tempo, porque tempo é um problema para muita gente, eu sei. Você não vai precisar de mais tempo para fazer a sua caminhada, mas a sua caminhada vai te trazer muito mais resultado. Tem muita coisa que você pode fazer durante os 20, 30 minutos da sua caminhada para que ela seja muito mais efetiva. Muita coisa. Então, por favor, comecem com o mais simples, né? E não vão ao supermercado com fome. E não descasque mais e desembale menos, né? Isso, e eu vou dar um recado e depois quem que vai fechar a live vai ser a Suzane, porque eu sei que para ela já está muito tarde. Ela não está no Brasil, ela está 6 horas à frente. A gente ainda tem o resto da noite. Então, gente, olha, para quem que aí que não me conhece, primeiro, quem que não segue a Suzane, começa, tá? Vocês vão ver lá, é Age in Grace, né? Isso. Apesar de não ser o nome dela. Isso. E quem que ainda não me segue ainda no Instagram, comece a me seguir, que eu trago muito conteúdo importante, estimulando vocês a criarem hábitos de vida saudável para a longevidade com saúde de vocês. Eu quero viver bem, saudável e vocês. E aí eu quero fazer um convite também para vocês, que no dia 4 de maio, às 20 horas, eu vou fazer um curso que vai ser online e gratuito para todos vocês, que é um curso falando mesmo sobre a longevidade, tá? E ele vai ser no YouTube, só que precisa de uma inscrição. No meu link da bio, já está lá para você fazer a inscrição para esse curso no dia 4 de maio, tá? É um programa 100% online e gratuito. Então, eu quero convidar todas vocês. É um curso para mulheres acima de 50 anos. Por que para mulheres? Porque nós vivemos mais do que os homens. Então, nós precisamos de nos cuidar o quanto antes. A longevidade feminina é maior do que a masculina. Então um curso muito interessante para vocês. Entrem lá no meu link da bio, que já estão. Vocês podem se inscrever para o curso, eu conto. E quem que não me segue aí, os seguidores da Suzane, né, do Age in Grace, me sigam, MMA, até esqueci o meu Instagram. Ah, não, desculpa. Doutora Marlene Chade, doutora Marlene Chade, @ doutora Marlene Chade, né? Então, assim, tá? Me sigam lá, e é outra coisa também.
terça-feira, na próxima terça-feira, eu vou fazer uma live às 19 horas, tá? E o tema da live é: você quer morrer cedo? Né? Tem tudo a ver. Tem Você tudo a escolhe. ver. É um tema assim, é muito forte, né? Mas terça-feira, agora dia 18, às 19 horas, no meu Instagram. Esse é só você entrar lá às 19 horas que eu estarei ao vivo. A Suzane não vai estar lá, porque ela está na meia-noite dela, né? Mas ela assiste Isso. depois. Eu sempre assisto. Você sabe que você sempre deixa as suas lives gravadas e eu estou sempre lá assistindo. É justamente isso que eu faço quando a televisão está ligada. São essas coisas que eu faço. Eu coloco meu fonezinho de ouvido e fico vendo as coisas que me interessam. E uma das coisas que me interessa muito é tudo que você diz, Marlene. Ai, que bom. Realmente, é uma potência essa mulher, né? Ah, Não, você olha, quer dar o seu eu último dou. recado, Suzane? Tá. Bom, eu queria agradecer demais. Foi muito bom estar aqui com vocês. Valeu muito a pena ter deixado o pessoal lá no restaurante, mesmo porque a gente já tinha terminado de jantar. Agora está todo mundo bebendo, que é uma coisa que eu não faço. Meu marido também não. Mas eu consigo me divertir sem álcool também, né? E o meu recado é: sigam a Marlene. Sigam a Marlene, vocês só têm a ganhar, porque ela tem um conhecimento profundo, fundado. Ela estudou e estuda muito comportamento humano, essas coisas de alimentação e mente e tudo mais. Então, vale muito a pena, é muito conhecimento que a gente vai ganhar. E me sigam também, porque eu acho que vale a pena. E eu queria dizer para vocês, Aging Grace é o meu nome no Instagram. Eu gostaria de explicar o que é Aging Grace. Tem gente que me chama de Grace, mas não é meu nome, não. Meu nome é Suzane. Aging Grace é um jogo de palavras que eu fiz, que vem do inglês, que quer dizer mais ou menos assim. Seria se eu tivesse que falar a frase direitinho em inglês, seria Aging in Grace. Isso quer dizer envelhecer com felicidade, né? E gratidão. Então, eu juntei tudo e fiz Aging Grace, né? Ou seja, envelhecer bem. Isso é o meu pseudônimo aqui no Instagram. Eu não sei se vocês viram, ontem saiu uma reportagem no Estadão sobre esporte depois dos 50, a mulherada. Essas mulheres que hoje estão com 20, com 30 anos, Marlene e todos que estão ouvindo, elas vão envelhecer completamente diferente de nós. Muito mais saudáveis e muito mais felizes. Se elas forem inteligentes e espertas e começarem cedo a cuidar do sono, da alimentação e do físico, né? E Então, esse é o já estou no recado para alemão, vocês. ó. Já está no 3, né? 1, 2, 3. Então, meninas que estão nos ouvindo, se tiver algum menino também, nunca é tarde para começar, mas quanto mais cedo, melhor. Vai lá colocar a sua roupinha para você sair amanhã e dar uma caminhadinha de 20 ou 30 minutos. Comece devagar. E talvez amanhã você fale: hoje o meu dia vai ser um dia sem açúcar. Um dia só. Não precisa ser mais. Vocês conhecem? Eu vou. Se eles não. Se o Instagram não derrubar aqui a nossa live, eu gostaria de falar mais uma coisa. Uma coisa que eu acho muito legal. A gente nunca falou sobre isso, Marlene. Vocês conhecem os alcoólatras anônimos? Com certeza conhecem. Mas talvez vocês não conhecem o método dos alcoólatras anônimos. O método dos alcoólatras anônimos é um dia após o outro. Então, as pessoas que vão lá aprendem a não beber álcool hoje. Só hoje. Aí eles levantam no dia seguinte
e se prometem no dia seguinte de não tomar álcool hoje. É sempre um dia após o outro. E a mesma coisa vale para o açúcar, para a massa, para o pão, para o esporte, para o sono. Você fala, hoje eu vou para a cama às 10 horas e vou apagar as luzes. Hoje eu vou desligar meu celular às 9. Hoje eu não vou comer açúcar. Então, se você falar isso para você todo dia de manhã, se prometer isso, no final da semana você vai ter não comido açúcar durante 7 dias. E aí vai. Então, eu acho muito boa essa proposta, esse método dos alcoólatras anônimos, que serve para muitos setores da nossa vida. Um dia após o outro. Não Muito queira a obrigada. mudança toda. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui presentes. Eu tenho certeza que valeu muito a pena, né? Agradecer em especial a Suzane por ter disponibilizado esse tempo das férias dela, desse horário tarde dela. Então, assim, foi muito bom. Eu tenho certeza que nós aprendemos muito. E a Suzane não é uma pessoa com uma formação nessa área, mas ela tem um conhecimento muito importante, né? Porque ela conhece, ela estuda e ela aplica na vida dela. E vocês vão ver lá no Instagram dela que ela está em forma, né? Como que todos querem estar. Só que temos que fazer, que agir para chegar como ela. Que a vida dela desse jeito hoje não nasceu ontem, foi construída. E a gente vai ir construindo para a gente melhorar. Suzane e todo o pessoal que esteve aqui presente, as pessoas que são a live, vai ficar gravada lá no meu Instagram. Muito obrigada e aproveite bastante as férias para mim, tá bom? Um beijo no coração. Meu aniversário, dia 18, depois de amanhã, viu? Dia 18, ó. Auf Wiedersehen, né? Vamos pelo menos uma coisinha alemã. Auf Wiedersehen, danke sehr. Até a próxima vez, minhas queridas, muito obrigada. Olha, o mais importante do que estar em forma é estar feliz, viu? Tchau. Isso, viu, gente? Vocês vão seguir ela lá, não esqueça. Beijo, boas férias, tchau.